Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado dessa noite o vice-presidente da Câmara Arbitral de Araras, Dr. Luiz Eduardo Zanca. Boa noite, Zanca. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes. Satisfação maior é a minha ainda, mais uma vez, pelo convite. Estar aqui presente com o meu amigo, meu irmão, é uma satisfação muito grande. Agradeço também ao TIM, a Rede Opinião, de estar promovendo com esse convite também a divulgação de um novo empreendimento aqui para Araras, que é a Câmara de Arbitragem Nacional. Semana passada nós recebemos o Dr. Nivaldo Rocha Neto, que é o presidente da Câmara, advogado muito atuante no estado de São Paulo todo, e ele nos abordou o início dos trabalhos, que aliás, de 5 anos para cá ele vem estudando e com muita determinação ele fez todo esse empreendimento, porque na verdade empreendeu, né? Ele construiu um prédio só para aquilo. Mas ainda surge a questão do bloqueio, da relutância cultural do cidadão brasileiro, e nós vamos falar Brasil, porque a Câmara atinge todo o país, se não fora do país, se for o caso. Claro. Como é que vem sendo feito o trabalho de vocês no sentido de quebrar esse tabu? Olha, Maurício, a divulgação, sem dúvida nenhuma, já é uma forma disso tornar público, porque a questão, como você disse, cultural, e acredito que o Dr. Nivaldo também tenha dito a mesma coisa, é uma questão de conceito. O conceito de que temos que seguir com as nossas próprias pernas e, inclusive, resolver os conflitos de forma mais rápida. E a Câmara veio para isso. Na verdade, ela tem toda uma atividade voltada a ser uma atividade acessória, auxiliar da Justiça. Ela tem toda aquela conotação de um poder judiciário, de um tribunal. Contudo, ela também existe, com o funcionamento dela, existe os regulamentos, que hoje já dispomos de um site, que já está disponibilizado para todos os colegas. Qual que é o site? O site é www.canmec.com.br. Depois durante o programa, a gente vai colocar no rodapé do nosso... No rodapé. Então, existem todos os regulamentos que já estão dispostos no próprio site, já está sendo providenciado, inclusive, o seu registro público, que também não é necessário, mas estamos até com essa prerrogativa de fazer dessa forma para se tornar mais público ainda. Regulamentos esses que dá a praticidade de como vai ocorrer todos os procedimentos, embora seja um procedimento padrão em todas as câmaras, tá? Mas é o procedimento específico para a Câmara Arbitral aqui de Araras. Então, as tabelas, os custos, toda a previsão entre uma demanda até o término dela, o que pode acontecer, quanto custaria, o custo-benefício que se daria. Então, tudo isso já estamos em operação, já estamos recebendo as reclamações, os pedidos, e tudo isso a gente também está lá à espera, inclusive para poder dar essa maior informação a quem nos procurar. Veja bem, para que a gente elucide bastante esse tema que é muito novo para os brasileiros, apesar de não ser novo, a arbitragem não ser nova, como o Dr. Nivaldo falou no último programa. Que tipo de causas que eu posso levar para esse balcão? Olha, as causas, elas são... existe uma gama, a discussão é tamanha que, a bem da verdade, pela regra disposta na própria lei 9.307/96, existe 3 apenas dos que estariam impedidos de serem julgados. Vou dar exemplo, casos que envolvam discussão com menores. Não é possível fazer essa discussão na arbitragem. Não é possível discutir direito tributário, matéria tributária, ou seja, a disposição lá existe uma dívida de 1 milhão, vamos conciliar aqui em 100 mil, não existe essa possibilidade. E também na esfera criminal, que não é possível ser discutido lá uma negociação entre uma pena de um crime de liberdade, por exemplo, privativa de liberdade. Então, tirando esses 3 que a lei impede, todos os demais, seja direito do consumidor,
até mesmo trabalhista, questão de comercial. Serviços públicos que nós temos tido muito problema, por exemplo, Telefônica, Speed, isso aí é alguma coisa passível de análise pela Câmara? É passível de análise. O único detalhe e a dificuldade por hora nessa situação é o seguinte: imaginemos numa situação que a gente vive periodicamente e constantemente, que é a situação de a negativação por parte desses órgãos, dessas instituições, e a Câmara não tem essa autonomia no caso de conceder uma liminar para determinar o desbloqueio imediato. Só caberia o judiciário. Só caberia o judiciário. Contudo, não havendo ainda essa situação, mas já existindo o constrangimento, o prejuízo da parte consumidora, sem dúvida nenhuma é passível. Como também funcionaria num PROCON, que a reclamação é feita junto ao PROCON, da mesma forma. Então, é passível da Câmara chamar o representante da instituição, da concessionária, e resolver essa discussão. Ainda que tenha o nome incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, o único detalhe é que a Câmara não teria essa autonomia por hora, mas é passível de ser discutido lá essa questão. Agora, como você bem disse no início da sua exposição, essa possibilidade de acesso à Câmara, ela é livre, ela é irrestrita. Mas é claro que exige certas formalidades. Por exemplo, quando se for fazer um contrato de empreitada, um contrato de honorários, algum contrato bilateral entre partes, sugere-se que coloque-se a cláusula de adesão a eventual intervenção da Câmara Arbitral nisso. Sim. Isso você já vai ter no site. Isso, já temos no site, até inclusive modelos, 4 modelos dessas cláusulas que são denominadas cláusulas compromissórias. É onde as partes contratam e assumem o compromisso de, a exemplo de todos os contratos que a gente conhece, que existe lá no último parágrafo, na última comarca de Araras, o fórum da comarca de Araras, vai estar elegendo a Câmara de Arbitragem Nacional, Mediação e Conciliação, cito a rua tal, CNPJ tal. Agora, entre nós, isso vai ser uma boa para os juízes quando pegarem? Olha, a prática disso, vamos analisar numa situação com cláusula compromissória. O juiz, de acordo com a lei, ele tem a obrigação de recepcionando uma petição inicial, que onde conste o contrato com uma cláusula compromissória, a lei remete a ele que providencia ou a extinção do feito, sem julgamento do mérito, e determine a remessa desses autos à Câmara a quem foi nomeada como fórum eleito para a solução disso daí. É óbvio, não havendo uma solução, vamos falar assim, na discussão conciliatória, haverá sim uma sentença arbitral na Câmara e, se for o caso, voltaria apenas ao judiciário para a execução daquela sentença. De um descumprimento. Então, vamos falar assim, e como consta na própria lei, o doutor Nivaldo já deve ter esclarecido isso, ao contrário de um processo de conhecimento que seja pelo rito sumário, que diz o código que teria que ser resolvido em 90 dias, tá? Isso não acontece, então é lei e está na lei da arbitragem que deve ser resolvido sob pena até de arquivamento daquele feito em 180 dias. Então, todo um processo de conhecimento se resolveria em 6 meses e, detalhe maior, uma vez que as partes se comprometeram, aceitaram e nomearam determinado árbitro ou um tribunal de árbitros, 3, 5, 7 ou mais árbitros, não existe a possibilidade de recurso, porque foi de comum acordo de todos que fosse daquela forma. Então, a solução de tudo isso é em 6 meses, ao contrário do que nós temos aí no judiciário. Não temos nem previsão. O processo sumário, exemplo de um caso recente, de um processo sumário de acidente de veículo, acontecido em 2003, teve o sucesso agora em 2010. Sumário. Isso ainda sujeito a recurso. Não, agora finalizou. Finalizando. Em 7 anos, um rito sumário, já na execução e tudo mais, mas agora que teve
ocorreu o término. Então, é isso que o conceito deve ser pregado, deve ser cultivado na cabeça da população do brasileiro, para que ele adotar isso aí, né? adotar isso Porque no como caso do uma acidente forma de de trânsito, solução. se houve vítima, o tempo foi tanto que eventualmente a vítima já reencarnou, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco de hoje. Até já.